Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Acústica. E o Kim falou com a gurizada, tá aqui também, se gostou, né, Kim? Fica bacana, né? Cara, bacana demais aquilo dali. Eu torço muito que essa ideia deles, a gente precisa dessas novas ideias, né? Dói, realmente. Eu fico vendo, alguns países já não vendem mais a garrafinha, né? É um saquinho que tu toma água naquele saquinho pela quantidade de plástico, né? Na Alemanha que eu tive lá, a tua garrafa vale dinheiro. Tem que ser, né? Se tu quiser o dinheiro de volta da embalagem, tu leva no supermercado, tem uma máquina que engole a tua garrafinha e te dá um vale. Tem que ser. Precisamos de novas práticas. Não, e é menos sujeira e menos custo para a prefeitura levar isso para um aterro. É cíclico, né? É cíclico. Então, em algum lugar vai sobrar para ti. O assunto com quem hoje chama-se HPV. Explica para os nossos ouvintes o que é HPV. Pô, Fábio, que legal. A tua pergunta inicial é perfeita. Explicar sobre o HPV. HPV é uma palavra, uma siglinha que eu acho que a gente não usa tanto quanto outras, né? Mas ela é uma doença sexualmente transmissível. E o que acontece? O HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo, né? Então, peraí, não é o HIV, não é a sífilis, não, é o HPV, né? Então, é isso que eu vim hoje conversar com vocês, sobre esse vírus, né, que é o vírus mais comum no mundo, e que nós precisamos ter um cuidado especial em duas áreas que eu vim conversar hoje. Sim. Uma é a prevenção e outro é o diagnóstico, né? Sim. O HPV, ele então está circulando na nossa população em grande escala. Existem mais de 200 tipos de HPV. Então é muito tipo de vírus circulando por aí. E já nas primeiras relações sexuais, a maioria das pessoas já tem este contato com o vírus. Então a gente está falando de uma prevalência violentíssima, né? Mas e qual o nosso interesse nesse vírus? Temos 200 tipos, um vírus que circula muito, mas o que ele nos causa? Ele é o principal causador dos cânceres de colo de útero. E aí que veio a grande questão que eu acho que a gente precisa elucidar, e não é fácil. Não é fácil, tanto a parte da prevenção como a parte do diagnóstico não é fácil, por quê? Porque nós temos diversos tipos de vírus, nós temos os de alto risco e os de baixo risco, e recentemente nós fizemos uma mudança nesse rastreio, que é uma das principais coisas que eu vim conversar hoje. Deixa eu falar um pouquinho, o HPV, ele é transmitido como para as pessoas? O HPV é um vírus de pele, ele vive na nossa pele e mucosas, tá? Ele não invade, né? Ele é pele e mucosas. Então, o atrito, né, pele com pele, seja sexualmente ou seja meramente atritando algumas áreas, tu causa essa transmissão. Exatamente. Então, o que acontece? Mesmo que se use o preservativo, o que é recomendado e é uma das principais formas de prevenção, ainda tem outras áreas que estarão tendo uma fricção, né? Entendi. Região da coxa, região do escroto, isso tudo vai estar ocorrendo uma fricção. Então a gente tem a transmissão desse vírus. É o problema inicial. Uma fácil transmissão, considerando sexual, uma grande quantidade de tipos de vírus, né? Toda a população sendo exposta a esse vírus. Os de baixo risco. Por que baixo risco? Porque eles normalmente causam coisas que não são tão severas. Como o quê? Verrugas, né? Algumas lesões na pele, porém a gente tem os de alto risco, que são os que nós mais temos interesse, que são aqueles que evoluem para um câncer, né? Estamos aí no nosso outubro rosa, chegando no nosso novembro azul, e tanto homens como mulheres são infectados pelos vírus do HPV. Mulheres possuem já um rastreio extremamente organizado. Homens não possuem esse rastreio do HPV. Por que mulheres possuem um rastreio extremamente organizado? Antigamente, quando a gente queria pesquisar um câncer de colo de útero, antigamente é o ano passado, tá, gente? Nós fazíamos o pré-câncer. A maioria das mulheres faz seu pré-câncer anualmente, algumas tinham uma recomendação de não fazerem tão frequentemente, faziam a cada 3 anos, mas geralmente girava em torno disso. Porém,
houve uma mudança. Por quê? Porque quando se fazia esse exame chamado pré-câncer, nós pesquisávamos células da própria pessoa que tinham sido infectadas pelo vírus e estavam com alguma alteração. Então nós tínhamos que esperar a alteração ocorrer. E aí não era legal. O que a gente fez? A ciência fez. Ela organizou de uma forma diferente. Agora a gente rastreia o vírus. Porque o vírus estando ali, é praticamente certo que futuramente vai vir, né, essa alteração celular. Então agora a gente faz uma pesquisa, que algumas vezes eu já comentei sobre isso, pesquisa molecular, que a gente pesquisa o DNA desse vírus. E aí é legal, né? Porque a gente tem uma especificidade alta, né, uma sensibilidade alta, e a gente consegue prever, às vezes, uma alteração que ocorreria daqui a 10 anos, agora, pesquisando um vírus. Então, é uma coisa maravilhosa que veio para mudar a vida, acredito que principalmente das mulheres, mas que também é feito nos homens. E da família, né? Da família. Alguém sendo infectado, a família toda está junto. Com certeza. Se tratando, né, de um vírus que a gente tem um problema inicial com ele, mas que acarreta num câncer, né? Bom, o HPV tem vacina. O HPV tem vacina. Tem vacina. Tem outros cânceres que não tem vacina. Esse é um dos pontos legais, né, que entra na parte de prevenção. O HPV tem vacina, tá? Eu falei que nós temos mais de 200 tipos de HPV. Porém, as nossas vacinas, elas vão estar protegendo principalmente contra esses tipos mais prevalentes e de maior risco. Por exemplo, dando uma exemplificação rápida, existem 2 tipos de vacina. Uma que protege contra 4 tipos de vírus, outra que protege contra 9 tipos de vírus. A rede pública oferece uma que protege contra os 4 tipos de vírus, né? 2 altos, 16 e 18, e 2 de baixo risco, 6 e 11. Por quê? Porque são os que mais causam as verrugas nas pessoas. A rede privada, diga-se clínicas de vacina, elas terão mais 5 tipos de vírus, todos de alto risco, todos causadores de cânceres. Por isso, a questão de vacine-se. Ontem eu ainda vi, tem muitas ginecologistas em Camaquã, eu fico muito feliz quando eu vejo essas postagens, elas estavam comentando ali no Instagram sobre não existe justificativa para não estar vacinado. Não existe justificativa. O caso é tão severo, o que se desenvolve é tão grave que não pode ser levado em consideração não vacinar. Seja na rede pública, que inclusive houve uma mudança para ser uma vacina única, essa quadrivalente única, ou na rede privada, que varia os esquemas, mas que também aumenta a proteção, né? Qualquer um desses 2 casos, tá bom, tá ótimo, mas tem que ser feito, né? Na parte de diagnóstico, o que é que eu vim comentar? Lá no laboratório exame, nós temos diversos painéis, e aí, claro, essa indicação tem que ser feita pelo médico, pelo ginecologista da paciente, né? Que a gente tem rastreios apenas para alto risco, então a pessoa vai ter rastreado apenas se ela possui vírus com alto risco para serem cancerígenos. Ou também temos painéis muito mais abrangentes, né, que chegam a pesquisar 35 vírus em uma única análise, que vão pesquisar os de alto e os de baixo risco, né? Então, os exames estão muito robustos, né? E todos eles temos disponíveis no laboratório. Te perguntar o seguinte, depois de contaminado a pessoa, o HPV, qual é as consequências? Fábio, o que acontece? Muitos dos vírus do HPV eles vão ser eliminados naturalmente, tá? Até por isso que é o mais prevalente do mundo, né? A transmissão, é a doença sexualmente transmissível mais prevalente no mundo, mas muitas vezes passa despercebido. Ou também, muitas vezes, você vai ter um vírus de alto risco, mas ele vai levar muitos anos para se manifestar. O que seriam muitos anos? 5, 10, 15, 20, 30 anos para se manifestar. Ele pode ficar paradinho ali dentro da tua célula, né? Tua imunidade está boa, está tudo certo, e o teu corpo está sempre combatendo com que ele não se multiplique. E um dia ele se multiplicou. Coisa que você adquiriu há décadas atrás, pode estar se desenvolvendo só agora. Mas aí, voltando à tua pergunta, alguns vão se eliminar naturalmente, outros vão evoluir, vão cronificar, que é o que a gente chama. E aí
pode ser que evolua, inclusive, né, aquela lesão que vai causar um câncer. Porém, alguns outros casos, os de baixo risco, vão causar um condiloma, que chamam, né, aquelas verrugas, chamam crista de galo, e aí vai ter vários tipos de tratamento, tratamentos médicos com ácidos, tem várias coisas, mas esses ainda não são a nossa principal preocupação. Embora seja uma situação chata, mas tem tratamento e vai ser resolvido. O nosso problema está no desenvolvimento do câncer. Que coisa, né? Então é um exame fantástico. Não, e está entre nós, como diz o outro. Exato. A prevalência é muito alta, então a informação de hoje hoje é o dia da mamografia aqui em Camaquã, né? Tá muito lindo, então isso é muito legal, tá muito bacana, estava acompanhando agora nas redes, muito legal. Câncer de mama bem rastreado em Camaquã, vamos fazer a mesma coisa com câncer de colo de útero. Inclusive não causa só câncer de colo de útero o HPV, né? Vaginal, causa inclusive bucal, anal, tem vários tipos de câncer que causam. Então são 2 momentos, vacinação e rastreio. O rastreio, um novo rastreio, e só mais uma informação que é muito interessante nesse novo rastreio, é que dando negativo o HPV repetidas vezes, o rastreio começa a ser de 5 em 5 anos. Então aquela questão da mulher que estava indo anualmente fazer o seu pré-câncer, às vezes a cada 3 anos, vai começar a fazer a cada 5 anos. Né? Então, mais fácil, né, para o dia a dia das pessoas, menos investimento financeiro, porque vai fazer a cada 5 anos, né? Um exame com muito mais acurácia, porque imagina, antes era uma célula alterada sendo vista a olho nu, no microscópio, sim, mas com o olho, perdão, do nu, né? Agora é uma pesquisa molecular buscando um vírus em que a gente tem uma especificidade de sensibilidade lá de 99,9%. Então, o armamento está feito para a gente combater essas doenças. Que legal, né? Que legal. E para os homens também, mesma coisa. Claro que o homem, como ele não tem um rastreio específico, como essas datas das mulheres, o que ele tem que fazer? Estar atento, né? Tem uma lesão, tem uma verruga, vá ao urologista. Ele vai lhe dar os exames, ou diretamente o tratamento, como for a clínica que ele observar, mas muitas vezes você vai também ir ao laboratório. Hoje em dia nós temos painéis nos laboratórios maravilhosos, né? Por exemplo, tem um painel de doenças sexualmente transmissíveis que ele pega 9 doenças, né? Pega clamídia, pega herpes, pega HPV, pega tudo junto no mesmo exame. Facinho, passou um cotonetinho ali, vai para análise. Então, assim, não é um exame difícil, não é um exame de alto custo e que está aqui disponível para todos nós. Que coisa boa. Esse é o 15 do Laboratório Exame. Falamos sobre HPV, diagnose, falamos sobre prevenção, falamos sobre tratamento. As informações todos nós temos, minha gente. E agora temos que usá-las. Se não quiser usar, é outra coisa. Exatamente. Nós estamos aí para trazer essa informação. O Exame Laboratório fica extremamente feliz de estar sempre trazendo essas informações e disponíveis, né? Nos sigam nas redes ali, @Exame Medicina, ou através do telefone 3671 5030, né? Que também é o WhatsApp. Entre em contato conosco, qualquer dúvida, precisando de uma orientação. Eu sei que a audiência da acústica é gigantesca, então, seja um profissional médico, seja um paciente com dúvidas, entre em contato conosco, que estamos sempre à disposição para ajudar.